Bom, professor, estamos aqui para apresentar o nosso trabalho, nosso estudo dirigido. E o meu grupo é Áquila, David, eu, José Felipe e João Antônio. Nós somos do IFPB de Guarabira, da disciplina de Segurança da Informação, do professor Alex, do P4. Então, nós vamos falar sobre padrões, normas e certificações em segurança da informação. Então, começando pela introdução, o que nós vamos ter durante essa apresentação? Nós vamos apresentar os objetivos, explorar os conceitos fundamentais de padrões, normas e certificações de segurança da informação e como elas são aplicadas no mercado de trabalho, mercado atual. Discutiremos a relevância desse elemento para o desenvolvimento profissional e a preparação de empresas para o desafio crescente da cibersegurança. Então eu vou começar falando, depois João vai falar mais, aprofundar nas coisas que eu vou falar, e em seguida a Aquila também. Então, para começar, eu vou falar o que são padrões, normas e certificações e por que elas são importantes para a empresa e profissionais. Também depois eu falarei sobre o COBIT, os conceitos, objetivos, componentes e exemplo prático de COBIT. E logo em seguida também falarei sobre a ITIL, os conceitos, estrutura, benefícios e exemplos práticos. Então, começando com normas, padrões, normas e certificações. Então, padrões. Como o nome já é bem subjetivo, né? Eles são modelos, são padrões de boas práticas. Elas servem como um guia para organizações, ou seja, elas não são obrigatórias, mas elas ajudam no processo. Um exemplo disso a gente tem o COBIT, que é o que eu vou falar logo depois, né? Que é a governança de TI, e também tem o ITIL, como outro exemplo, que é a gestão de serviços de TI. Para seguir nas normas também, nome bem intuitivo, elas são normas, são regras formais e auditativas. Elas são criadas por organismos como a ISO, que também vai ser falado logo depois, normalmente levam a certificações de empresa. Então, um exemplo disso, a gente tem a ISO 27001, que João vai aprofundar mais sobre ela, e certificações. Reconhecimentos dados a profissionais que comprovam o conhecimento técnico ou de gestão em segurança da informação. E um exemplo disso a gente tem o CEH, que é o Certified Ethical Hacker. E tem o CISSP, que é o Certified Information System Security Professional. Então, quando a gente se fala de segurança da informação, né, a gente tem três pilares importantes, que são esses, que é os padrões, normas e certificações, que são coisas muito importantes poder, é, para poder seguir com uma boa prática, né? Então, seguindo, como eu falei, nós temos o COBIT, como o primeiro exemplo que eu citei, governança de TI para resultados. Então, o COBIT, a sigla é de Control Objectives for Information and Related Technologies. Ele é um framework de governança de TI, ele é criado pela ISACA. Ele ajuda as empresas a alinhar os objetivos de negócio, controlar riscos e melhorar a performance. Então, como objetivos principais, ele tem garantir alinhamento do TI com negócios, promover transparência na gestão de TI, medir desempenho de processos e serviços, controlar riscos relacionados à tecnologia. Então, como componente neles também a gente tem os processos e objetivos de controle, princípios e políticas, métricas e indicadores de desempenho, papéis e responsabilidades bem definidos. Um exemplo prático sobre isso, a gente tem um banco que precisa de auditorias para entender exigências do banco central, ele pode se usar o COBIT para organizar seus processos, garantir segurança e conformidade regulatória. Então, como eu falei, ele é um framework que ele ajuda nessa questão de organizar os processos, de garantir conformidade, alinhamento, desempenho, controle, risco. Então, o COBIT ele ajuda em tudo isso.
Ele é muito importante, ele é um dos frameworks muito importante quando a gente fala de governança de TI, né? Dessa questão de governar, de alinhar. Então ele é muito importante para isso. Então, seguindo, o outro que eu tinha falado, o segundo exemplo, que é o ITIL, na questão de gestão de serviços de TI, o ciclo de vida dos serviços de TI. Então, começando, o que é o ITIL? Information Technology Infrastructure Library. Como o nome já fala, é uma biblioteca de boas práticas para a gestão de serviços de TI. Então, ela não é uma norma, mas é um conjunto de recomendações para melhorar a gerência de serviços. Então, como estrutura, a gente tem nela o ciclo de vida, né? Como está mostrando aqui. Estratégia, ela define o negócio que precisa, o negócio define o que é negócio, o que o negócio precisa da TI. Desculpa. Nós também temos o desempenho, planeja os novos serviços de TI. Nós temos as transições, implementa mudanças e coloca novos serviços em operações. Nós temos as operações, mantém os serviços funcionais no dia a dia, e a melhoria. Ela avalia e ajusta os serviços para a evolução constante. E como benefícios disso, a gente tem a redução de incidentes e falhas, padroniza processos, melhora a satisfação do cliente e dá mais previsibilidade de organização ao suporte de TI. E como um exemplo disso, a gente tem um provedor de internet que, para adotar o ITIL, para organizar os atendimentos ao cliente, reduzindo falha e melhorando a qualidade ao suporte técnico. Certo? Então, o provedor de internet ele pode muito bem adotar essa estratégia, esse ITIL, para organizar, atender e melhorar o seu suporte ali, né? Então é isso. Seguindo agora, João vai dar a introdução no ISO 27001. Bem, a ISO 27001 é uma norma internacional que define como as empresas devem criar e manter um sistema de gestão de segurança da informação, que é o SGSI. Ela serve para ajudar organizações e para proteger os dados de forma organizada e com menos riscos. Na prática, ela tem 10 cláusulas principais e o anexo A, que traz 114 controles de segurança. Para ser certificada, a empresa precisa ter política de segurança, gestão de riscos, auditorias internas e melhoria contínua. Um exemplo disso é uma plataforma de e-commerce que busca a ISO 27001, acaba mostrando para o mercado que realmente protege os dados dos clientes, que aumenta a confiança e credibilidade. E agora vamos falar da ISO 27002, que ela meio que complementa a 27001. Ela não é certificável, mas é um guia prático que ensina como aplicar os controles de segurança. Ela foca em coisas como gestão de acesso, garantindo quem pode entrar nas informações, criptografia para proteger os dados em trânsito e em repouso, segurança física de servidores e equipamentos, e também gestão de incidentes. Ou seja, como responder rápido a ataques ou falhas. Agora vamos para as certificações profissionais. O CE, esse CEH, Certified Ethical Hacker, que é de um hacker ético. É um certificado para hacker ético, por assim dizer. O foco é o teste em penetrações e técnicas de hacking, que no caso, para atacar de forma controlada e descobrir falhas antes que os criminosos descubram. O CE pode, por exemplo, deixar vulnerabilidades em qualquer rede que contrate ele. LPT, Licensed Penetration Tester. LPT é o próximo nível do CE. É um mais avançado. É voltado para profissionais que fazem testes em cenários complexos, simulando ataques pesados e com metodologias robustas. E geralmente é usado em grandes corporações, como bancos, para validar sua segurança. E a CSSLP, Certified Security Software Lifecycle Professional, é voltado para desenvolvedores e engenheiros de software. Ele garante que o software seja seguro desde o início,
no design até o fim do ciclo da vida. Ajuda a evitar a vulnerabilidade já na criação do sistema. Um exemplo disso são devs que trabalham com apps financeiros e usam a SSLP para garantir que o código já nasce seguro. Outras certificações essenciais. Quando falamos em segurança da informação, não basta apenas seguir normas e padrões. É essencial também que os profissionais busquem certificações reconhecidas no mercado. Uma das principais certificações para quem está iniciando é a Top Tier Security Plus. Ela, ela é considerada a porta de entrada no mundo cibernético, no mundo de cibersegurança, melhor dizendo, pois aborda os conceitos fundamentais como segurança de redes, identificações de ameaças, análise de vulnerabilidade e até noções de criptografia. É uma forma de validar que o profissional tem a base sólida e atua na área. O segundo nível é para mais avançados. Temos o CISSP, que é o Certificado de Informações de Sistemas de Segurança Profissional. Essa certificação é voltada para profissionais seniores e também reconhecida mundialmente como uma das mais completas. Ela comprova o conhecimento em várias áreas de segurança, como proteção de sistemas, segurança em software, criptografia, gestão de risco e resposta a incidentes. Por isso, é bastante exigida nos setores críticos, como os de FINT, eu acho, é esse mesmo, como os FINT, onde os dados financeiros precisam ser protegidos com mais rigor, no caso, com mais rigidez. Inclusive, em muitas empresas, principalmente em cargos de liderança, a CISSP chega a ser um pré-requisito obrigatório. Já a CISM, Certificado de Informações de Segurança, Gerência de Segurança, tem um foco mais direcionado para a área de gestão, enquanto a CISP é mais técnica e mais abrangente. A CISM busca validar a capacidade do profissional em criar estratégias, desenvolver programas de segurança, aplicar governança e gerenciar equipes. E as certificações ideal para quem quiser assumir cargos de coordenação e liderança em segurança da informação. Portanto, cada uma dessas certificações atende a um perfil diferente, iniciante, especialistas técnicos e gestores. Mas juntas, elas mostram como o mercado valoriza a comprovação prática das habilidades em segurança da informação. Pronto, aí no exemplo aqui, no caso, tem no setor de fintech, por exemplo, a certificação CISSP é frequentemente um requisito para gestores de SI, dada a criticidade da segurança dos dados financeiros. Então, vamos falar um pouco da diferença entre as chaves nesse tópico agora. Antes de entrarmos nas tendências, é importante entender bem a diferença entre os três conceitos padrões. Entre os três conceitos, que seriam normas, padrões e certificações. Os padrões funcionam como guias de boas práticas. Eles não são obrigatórios, mas servem como referência para orientar empresas e profissionais. Um exemplo é o NIST Cyber Security Framework, que fornece recomendações para melhorar a postura de segurança de uma organização.
As normas já têm uma característica mais formal. Elas estabelecem as regras documentadas e auditáveis que podem inclusive gerar certificações para a própria empresa. O exemplo mais conhecido é da ISO 27001, que é a norma internacional para os sistemas de gestão de segurança da informação. Quando uma empresa tenha essa certificação, isso significa que ela segue um conjunto de controles de segurança recomendados globalmente. Já as certificações profissionais são voltadas para pessoas. Elas comprovam que determinado profissional tem um reconhecimento de competência técnica e segurança da informação, diferente das normas que certificam a empresa. Aqui quem ganha o reconhecimento é o individual, ou seja, quem ganha é o profissional. Essas três dimensões, que são padrões, normas e certificações, se complementam. Enquanto os padrões são diretrizes, as normas se tornam essas práticas auditíveis e formais, as certificações garantem que os profissionais que implementam tudo isso realmente têm a qualificação necessária. Por fim, é importante destacar que a integração entre padrões, normas e certificações é o que fortalece, de fato, a informação e assegura o compliance dentro das organizações. Se olharmos o cenário atual, vemos algumas tendências mais claras. A primeira delas é a conformidade regulatória, como as legislação como a LGPD, no caso do Brasil, e a GDPR na Europa. As empresas estão cada vez mais obrigadas a mostrar que protegem os dados dos usuários, tornando isso norma e isso torna norma e certificações ainda mais relevantes. A segunda tendência é a segurança em nuvem. A média que as empresas migram seus sistemas e dados para provedores de cloud ou de cloud, cresce a necessidade de profissionais e processos especializados para proteger esse ambiente, que é muito diferente de uma infraestrutura tradicional. E a terceira tendência é o avanço da segurança ofensiva, que seria o quê? A área de pentest e ethical hacker. Tem ganhado força. E as certificações como a CEH e a OSCP estão cada vez mais valorizadas, porque as empresas perceberam que precisam testar suas defesas de forma prática e consistente. Resumindo tudo, Resumo. Como as ameaças cibernéticas evoluíram diariamente, não existe espaço para estigmação. Portanto, profissionais quanto organizações precisam se atualizar de forma contínua. Isso garante que não apenas resiliência contra ataques, mas também credibilidade no mercado, já que a segurança da informação hoje não é mais um diferencial, mas sim um requisito básico para proteger o negócio. Então, para concluir, né, dar um resumo de tudo que a gente viu. No caso, durante toda essa apresentação, nós vimos que padrões, normas e certificações, elas desempenham papéis diferentes, mas elas se complementam dentro da segurança da informação, né, do SI. Então a gente viu padrões, viu o COBIT, viu o ITIL,
Nós vimos as boas práticas de governança e gestão de TI. Nós vimos as normas com a ISO 27001 e a ISO 27002. Nós vimos as certificações, o CEH, LPT, CSSLP e a CISSP, que também comprovam a competência dos profissionais, como a Átila bem disse. Então, para toda a organização, né, para as organizações no geral, seguir esses padrões, essas normas, significa reduzir riscos. Estar em conformidade com as leis da LGPD, como bem a Átila colocou, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que isso tudo aumenta a confiabilidade, né, dos clientes e parceiros, que é isso que toda empresa, toda organização busca. Então, tudo que uma empresa busca é a confiança do cliente e de seus parceiros. Então, para isso, elas usam esses padrões, essas normas, essas certificações que a gente viu durante a apresentação. Então, para todo profissional de TI também buscar essas certificações, essas formas de se valorizar no mercado, ela aumenta a empregabilidade, aumenta a sua empregabilidade e sua atualização também contínua, para estar cada vez mais atualizado no mercado, estar dentro do mercado. Então, a gente vive em um mundo bem conectado, um mundo bem exposto, bem conectado, é um mundo globalizado, né? Então, também existem muitos riscos cibernéticos. Então, a gente adotar esses padrões, essas normas, essas certificações e essas tendências, elas nos ajudam a estar menos exposto a esses riscos cibernéticos, né? Então, só assim as empresas e profissionais como nós estarão preparados para os desafios atuais e futuros da segurança da informação. Então, é isso. Muito obrigado, professor. Os meninos quiserem dar mais alguma palavra, quiser pedir like aí, Átila, é tua hora. Tá? Like, compartilha, o que mais, Átila? Tudo. Escreve no Obrigado. Cheiro. Abraço. Até a próxima. Até a próxima. Sim, professor. Também as referências estão aqui. Também vai estar na descrição, vou colocar. Se eu quiser dar, não sei se vai estar em forma de link, eu vou tentar lá colocar como forma de link, mas vão estar lá. Para ficar mais fácil de clicar ou copiar. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. João, se quiser falar mais alguma coisa. Átila, te agradeço pela oportunidade. Muito obrigado.